Sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito. Estamos aqui e hoje o assunto é sobre direito penal. Vamos ficar sabendo de tudo que acontece nos bastidores de uma causa na justiça criminal, tá, gente? Olha, é um assunto que a gente vai tratar de forma séria, mas como você sabe, aqui no nosso podcast é tudo descontraído, tá? A gente sempre traz para vocês aqui um assunto informativo para você ter uma conscientização dos direitos que você tem. Lembrando que sempre para proteger um direito é importante procurar um advogado de confiança, né? Eu sou Hilário Bock, né? E nesse episódio nós vamos falar sobre o direito penal. E olha, tem um monte de novidade para contar, tá? E eu aqui trouxe para vocês hoje duas pessoas muito especiais que eu convidei. São dois advogados e os dois são diretores da OAB aqui em Ribeirão Preto, doutora Thaís Busato e doutor Leandro César. Mas não é só isso que eles têm em comum não, viu? Eles têm em comum também alguma coisa que é a paixão pelo direito penal. Vou falar uma coisa para vocês já que uma outra entrevistada aqui disse, quero ver se eles concordam. Ela é docente na área de direito penal e mestre e doutorando pela PUC. E ele é pós-graduado em Direito e Defesa das Garantias Fundamentais e Ciências Criminais. Também são gente que conhece do assunto, né? Gente, eu agradeço aqui a presença de vocês, né? E eu quero começar com uma pergunta de uma entrevista que a gente fez aqui na área de direito do trabalho, né? E eu até confesso que eu também concordo um pouco, mas eu acho que vocês não. Eles disseram que o direito penal é o primeiro amor que as pessoas têm, mas nunca casa com elas. Vocês, pelo jeito, casaram, né? Evidente. Primeiramente, obrigada pelo convite, doutor Hilário. Eu posso dizer que eu tive um casamento, por enquanto, muito feliz com o direito penal, né? E eu sinto realmente isso na sala de aula, os alunos ficam encantados com o direito penal, mas são poucos que seguem na carreira da advocacia criminal. Mas a advocacia criminal, ela traz várias possibilidades de atuação. Olá, doutor Hilário, tudo bem? Satisfação, uma honra aqui de receber esse convite para conversar junto com a doutora Thaís, né? Que além dessa paixão, desse amor pelo direito penal, ela ainda transmite esse amor em sala de aula, né? Então, É cupido. Ela é o cupido. Eu acho que é a maior culpada aí desse amor incondicional. O primeiro amor, talvez, acredito que sim, entendeu? Dentro da faculdade, eu acredito que seja a matéria que as pessoas mais se apaixonam, né? Porque, a começar pelos casos inúmeros, os filmes também, né? Os filmes e as dificuldades que se encontram ali na atuação na advocacia criminal. Eu acho que isso que torna a matéria tão apaixonante, né? E em alguns casos se torna ali um casamento perfeito. Exato. Eu, desde o começo da faculdade, eu sempre fui apaixonada pelo direito penal, mas eu tive uma segunda paixão, e tenho ainda, que é o direito civil, e arrumei uma forma de atuar na advocacia, unindo as duas paixões. Aí você cruzou isso tudo? Cruzei isso tudo. Como é que você conseguiu essa... A minha atuação mais enfática aí, a maior quantidade de casos que eu tenho é como assistente de acusação. Então, eu acabo sendo contratada pela vítima ou pela família da vítima para atuar junto com o Ministério Público na acusação e tentar garantir a efetividade de uma indenização civil na esfera civil. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas acham que vamos voltar já nesse assunto? Porque eu quero fazer uma pergunta antes aqui. A questão do preconceito do advogado criminalista na sociedade. Todo mundo está achando ali que o advogado criminal, né? Advogado criminal ou advogado da área penal? O que a gente fala? Está tudo certo? Tá. Pode ser. Então tá. O que defende o crime, quer defender o criminoso, né? E a gente sabe, né, que ninguém está defendendo a impunidade. Está defendendo uma aplicação correta da lei, né? Mas vocês sentem isso na pele melhor do que, mais do que ninguém, né? Conta pra gente como é que é essa questão do preconceito com a sociedade com o advogado criminalista. Bom, acredito que esse preconceito que existe, né? E talvez tenha até se potencializado atualmente em função do que nós temos passados aí na política, nas decisões que envolvem a matéria penal junto à questão eleitoral ou uma questão tributária. Ela é potencializada justamente pela mídia, mas todos cidadãos são cidadãos sujeitos de direitos e deveres, com seus direitos ali garantidos e tendo que ser garantidos ali e resguardados na Constituição Federal. Tá? Muitas das vezes, né, nós vemos aí casos de repercussão nacional,
às vezes até mundial, e ao cidadão comum, a pessoa que não tenha tanto entendimento de direito ou daquela garantia constitucional, ela acaba por vezes achando que o advogado está ali para defender a pessoa do criminoso. Ah lá, já vai defender aquela pessoa assim. Não, mas se eu fosse ele, não iria defender, não ia aceitar um caso desse. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: nenhum cidadão pode ser condenado no Brasil e em quase todos os países democráticos se ele não tiver uma defesa técnica constituída. Ou seja, por pior o ato que aquele cidadão tenha praticado, por mais hediondo que seja, por mais horrendo, aquele que causa repulsa, que a gente acaba falando, não é possível que ainda uma pessoa dessa tenha defesa, ele não pode sofrer uma sanção penal, não pode vir a ser condenado se não tiver defesa técnica. Até porque a gente vê o contrário, né? A gente vê pessoas também que foram condenadas, ficaram presas e muito tempo depois descobriu que aquela pessoa não era o autor do crime, né? Exatamente, como o Dr. Leandro bem colocou, eu acredito que esse preconceito, por vezes até em razão do momento social que a gente vive, ele se dá por desconhecimento da lei, né? E num Estado democrático de direito, todos têm direito a uma defesa, por mais cruel que tenha sido o crime. E o advogado criminalista, ele não defende o autor, tem até uma doutrina que explica muito bem isso. A gente não está diante de um direito penal do autor, a gente defende o direito daquela pessoa em razão dela ter cometido aquele fato criminoso. Então, o que a gente tenta garantir é a devida aplicação da lei e resguardar os direitos e garantias fundamentais daquela pessoa. Tanto, muito bem colocado, doutor Hilário, que em algumas situações a gente nem tenta a absolvição, né? A gente tenta reduzir a pena, aplicar ali as minorantes, né? Os privilégios, mas nem tenta uma defesa no sentido de absolvição. O que a gente busca é a real aplicação da lei. E uma curiosidade, né? A criminologia diz que todos nós somos potenciais criminosos. Ah, é? Sim. Então quer dizer que ninguém pode me deixar nervoso em quatro paredes, porque realmente pode ter um problema. A gente tem alguns sistemas de controle, né? O direito penal é um dos controles, a psiquiatria, o estudo da nossa mente, dos nossos freios também. Ele é abordado na criminologia e às vezes faltam alguns freios, aí a pessoa acaba cometendo crime. Você me fez lembrar uma aula. Agora você conseguiu ressuscitar algo de 4 décadas atrás, praticamente, né? O direito penal não proíbe que você comete o crime, ele apenas estabelece uma pena se você cometer, não é isso? Exatamente, tanto é que o crime, ele é descrito na lei como uma conduta, como um fazer, matar alguém, subtrair algo, né? A lei não diz você não pode fazer isso, ela descreve a conduta e impõe uma pena caso a pessoa pratique aquela conduta. Você se enquadra naquilo se quiser, né? Exatamente, então temos o livre-arbítrio. Isso aí que escolhe. Bom, vamos falar de livre-arbítrio, da liberdade das pessoas, desse estresse, porque muitas pessoas olham para o advogado e falam, nossa, as pessoas estão dependendo da liberdade daquela pessoa, né? O que está em jogo é aquela pessoa eventualmente perder grande parte da vida dela, às vezes o final da vida dela, né? Por um ato que ela tenha cometido, né? E quando isso cai no colo do advogado, eu imagino que vocês devam tomar remédio para o estômago, para dormir. Conta pra gente o dia a dia. Diga assim, agora eu tenho que fazer defesa dessa pessoa. Dessas situações aí, o que mais me tira o sono, talvez, seja quando eu me deparo com um caso de tamanha injustiça, né? Em que quem produz a prova ali no início, né? A polícia ali, a autoridade policial, vai direcionar a prova de uma forma. E às vezes você se depara com um caso que o seu cliente ou a pessoa está dizendo, olha, mas não foi assim, não fui eu, ou que ele está sendo enquadrado num crime de um potencial maior, só que é um crime relativamente menor, potencialmente falando, que ele cometeu e deveria estar em liberdade. Então isso me tira o sono, principalmente quando ele está preso, que é outra coisa que nós temos que tentar fazer a legislação avançar nesse sentido, né? Hoje nós temos mais presos provisórios
infinitamente maior o número de preso provisório do que preso condenado. E isso é um problema, tá? Mesmo com o pacote anticrime tendo vindo aí, com várias medidas cautelares que podem ser aplicadas às pessoas, às vezes não são aplicadas, principalmente quando a gente se depara aí com tribunais mais conservadores, né? Exatamente. É complicado. Isso tira o sono e isso nos deixa, às vezes... A título de curiosidade, eu li uma pesquisa que o Tribunal de São Paulo, o TJ de São Paulo, é o tribunal mais punitivista que a gente tem. Então, São mais Paulo. rígido que a gente tem, principalmente no que tange a lei de drogas, o uso de entorpecentes, eles acabam não aplicando os entendimentos dos tribunais superiores. Essa questão, né, ela acabou me vindo aqui, essa questão, né? Nós temos mais presos provisórios do que presos que foram de fato condenados depois de todo o devido processo legal. E aí, não vou deixar de fazer essa pergunta para vocês, eu sei que talvez vocês não tenham resposta, mas é difícil de responder, mas é muito mais difícil para quem está perguntando, que não entende da matéria, e para quem está assistindo também, que quer saber. Essa questão, a lei é diferente para o pobre, a lei é diferente para o rico. Vocês devem ter já ouvido essa pergunta já um monte de vezes, né? O que vocês têm a dizer a respeito disso para a gente aqui, do nosso podcast aqui, Seu Direito? Olha, me permita, Thaís. Por favor. Vou começar com... Eu sempre advoguei em função da minha passagem e da minha vida aqui na cidade. A maioria dos meus clientes são pobres, pessoas pobres, humildes, tá? O que eu vejo é o seguinte: um cliente me questionou, cliente preso, tá? Um processo aqui na Federal, e a gente com habeas corpus em um tribunal superior aí, ele me questionou: doutor, meu habeas corpus faz 1 ano, não é julgado ainda. E na época estava tendo uma grande operação aqui em Ribeirão Preto, a doutora Thaís deve ter até atuado aí, mas eu vi na TV aqui que tal pessoa foi presa semana passada e já julgaram o habeas corpus dela lá. Quando a gente fala assim que talvez o preso que tem menos condições, o pobre, ele fica mais preso, por quê? Porque às vezes primeiro ele não tem condição de contratar uma defesa técnica, tá? Mas ele vai ficar sem defesa? Não, ele vai ter um advogado dativo, uma defensoria pública, tá? E mesmo com o advogado dativo da defensoria pública, é muito difícil a atuação deles num tribunal superior. Você precisa de tempo, você precisa às vezes viajar até Brasília para despachar com o ministro, ou São Paulo, despachar com o desembargador, para explicar melhor a situação para ele, enviar memoriais, tá? E ele não tem a condição financeira de talvez contratar um advogado para que faça isso. Mas os outros vão passar na frente? Não, os outros estão seguindo o rito normal. O dele também está seguindo o rito normal, de acordo com a gravidade. Só que quem consegue ter a condição de fazer um contrato desse, de enviar o advogado lá, ele acaba tendo uma relativa prioridade, né? Que não se deveria ter, porque ele consegue explanar a situação que também é grave, entendeu? O ideal seria uma isonomia, mas isso é quase impossível. Eu já vi casos, né? Eu não lembro, mas eu lembro que a pessoa, o desembargador, não sei se o desembargador, ministro, eu lembro que à noite, de madrugada, foi dado um despacho para liberar a pessoa, né? Então, apesar do habeas corpus ter prioridade de tramitação, né? Se você tem o advogado ali na porta do gabinete do desembargador para despachar, esse despacho vai sair mais rápido do que aquele que entrou na fila, mesmo tendo prioridade. Me vieram 2 coisas aqui à cabeça. A primeira é que o nosso sistema penal, infelizmente, realmente é muito seletivo. Se a gente pegar as últimas estatísticas, e acho que desde sempre, eu falo últimas desde que eu acompanho, né, aí com 17 anos de advocacia, o nosso sistema penitenciário ele é formado, em sua grande maioria, por pessoas negras e pobres, né? Isso não pode ser uma coincidência. Uma segunda coisa que, só complementando a informação que o Dr. Leandro muito bem colocou, não é que o advogado dativo ou o defensor público seja menos técnico ou tenha menos empenho, né? Porque o defensor público, às vezes, ele tem lá 500, 600 processos sob seus cuidados, enquanto uma pessoa que pagou 1 milhão, 2 milhões
para um advogado, obviamente que esse advogado tem condições de se debruçar por mais tempo Sábado, domingo, feriado e à noite também. Exato, né? De se debruçar naquele processo, né? E dar mais atenção a ele, a cada vírgula que está escrita ali, né? Sem ter que se preocupar com metas, sem ter que se preocupar com a quantidade de processos que tem que manusear para garantir também o sustento da sua família, porque o advogado também vive de processo. Então a menor quantidade acaba levando para uma maior qualidade. Isso. Exatamente. Tem outro fato também que é bastante triste, tá? Eu já passei por isso, é o seguinte. O cidadão lá foi condenado. Processo cheio de nulidades. Mas você tem que seguir um rito, entendeu? E não é porque o juiz daqui de primeira instância condenou que eu vou brigar com o juiz. Não, o caminho correto é o quê? Você vai recorrer. Você recorre. Até o seu primeiro recurso, que é o de apelação, ser julgado no Tribunal de Justiça em São Paulo, hoje em dia está muito mais rápido, tá? Parabéns ao tribunal em relação a isso, mas até ser julgado, às vezes o preso já cumpriu a cota parte da pena dele, já saiu em liberdade e mesmo se manter a condenação, ele sai em liberdade. Você fala para ele, fala assim, olha, mas seu processo é cheio de nulidade, a gente consegue anular isso daqui. Doutor, eu não tenho, primeiro que eu não tenho condições de pagar um recurso especial, um recurso extraordinário. Tá? E segundo, que eu já fiquei preso indevidamente, já cumpri a pena, eu não quero saber mais disso. E curiosidade, nesses casos daria pedir uma indenização para o Estado? A Defensoria Pública tem atuado muito nisso, a gente falando da Defensoria, a Defensoria Pública ela faz várias ações, às vezes, nesse sentido, entendeu? Tem uma atuação bem forte, na medida do possível, para conseguir combater essas nulidades, tá? Até reconhecimento fotográfico indevido. Agora tem uma doutrina bem forte agora, no sentido de que o reconhecimento seja efetivamente cumprido nos termos da lei, porque a gente tem muita nulidade em processo, porque a pessoa é reconhecida por uma foto no Facebook, sem observar o procedimento legal. Mas nem eu encontro, quando eu marco um encontro com uma pessoa pelo Facebook, quando você procura, ela não é ela, né? Porque a foto do Facebook não é exatamente aquela que você está ali. Se me permite, doutor, uma outra questão aí ligada ao tema, essa seletividade, né, é que o sistema de controle estatal, ele acaba sendo diferente para a criminalidade ordinária e para a criminalidade que alcança uma maior quantidade de pessoas. Então, a gente não vê um policiamento ostensivo, a ronda na rua, como é feita para prender traficantes, pequenos traficantes, crimes de furto e tudo mais, como na mesma intensidade que a fiscalização de um desvio de verba, de uma corrupção, né? Então, os sistemas de controle são bem diferentes. Então, talvez seja uma das hipóteses que explicariam essa seletividade, porque nos bairros pobres a gente tem uma maior fiscalização, um maior policiamento ostensivo, enquanto nos bairros mais nobres esse policiamento é só para garantir a segurança das pessoas que ali vivem e acaba não se atendo aos crimes que essas pessoas também cometem. Isso é bom. Acho que só essa pergunta que eu fiz para vocês, a gente vai ter que marcar um dia para conversar só sobre isso, viu? Porque Sim. É um assunto interessantíssimo. Que muita gente quer saber mais também, claro, com certeza, né? Bom, eu quero fazer aqui a pergunta para vocês aqui sobre essa importância do advogado. E já vou juntar duas perguntas, né? Que eu tinha separado, mas eu vou aqui colocar. A importância do advogado em todo o processo, desde o começo até o final. Daí porque eu acho que essa questão acaba esbarrando também no que nós estamos conversando agora da questão da seletividade, né? Porque você vai ter um advogado para acompanhar seu processo do começo ao fim. Né? E a questão da especialização também do advogado criminal, né? Como são vários tipos de crime, queria que vocês contassem pra gente. Existe um advogado só para homicídio, um advogado só para furto, um advogado só para tráfico de drogas. Como é que está isso hoje e essa importância do advogado de acompanhar o processo de cabo a rabo? Continuar. Hoje a gente tem sim uma maior especialização, a gente tem advogados que são especialistas em tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, alguns advogados que optam por fazer a defesa apenas de criminosos sexuais, então existe também no direito penal essa especialização. E a importância...
você bem colocou no começo, né, do programa, a importância do acompanhamento do profissional de sua confiança. A título de exemplo, eu tenho um processo que é um processo de homicídio culposo, que aconteceu dentro de um hospital, e a enfermeira estava sendo processada por esse homicídio. E teve uma sindicância interna no hospital, onde se concluiu que não era possível afirmar que a conduta dela tinha causado o homicídio. E na fase de inquérito, a gente já colocou o resultado dessa sindicância no inquérito. O inquérito foi arquivado, isso nem virou um processo. Agora, você imagina essa pessoa que estava sendo investigada até então por um homicídio. Imagina você responder por um homicídio no exercício da sua profissão ali, neste caso, injustamente, né? Então, é muito importante esse acompanhamento desde o início, até para a gente conseguir direcionar a produção de provas e talvez trazer elementos para o inquérito, e também na fase processual, que talvez a autoridade policial não tenha acesso, não tenha como saber que aquela prova existe. Então, a importância do advogado é extrema. Ele não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Exatamente. E assim, a pessoa foi intimada lá a comparecer na delegacia, prestar depoimento, né? Ali na fase inicial do inquérito. Mas, é de praxe, às vezes você fala, vou intimado para prestar esclarecimento sobre fato X. Tá? Aí o cliente te procura, doutor, mas eu vou lá na delegacia, não tem nada a ver com isso. Esse carro que aparece na filmagem foi vendido há muito tempo e acho que não tem necessidade de defesa técnica. Quando não, esse cidadão se vê recebendo lá a denúncia, apresente sua defesa no prazo de 10 dias. Mas doutor, eu não fiz nada, fui lá dentro. Declaração, tudo bem, mas foi acompanhado de advogado? Não. Estiver no inquérito, só tem a declaração dele sem comprovante nenhum de que realmente aquele fato aconteceu, né? E aí o advogado lá no início do inquérito vai apresentar algumas provas e fazer alguns requerimentos para que a autoridade policial consiga efetivamente encerrar ali a investigação. Tendo as provas lá de que não foi ele que praticou e mesmo assim eles indiciem ele, encaminhem para o Ministério Público, ainda você pode impetrar um habeas corpus para trancamento desse inquérito, para fazer com que aquilo não se torne uma ação penal e que eventualmente não venha lá na frente ter maiores prejuízos, tá? Muito interessante o doutor Leandro colocou, porque existem diferenças técnicas no depoimento de uma testemunha e no depoimento de uma pessoa que está sendo investigada, né? A pessoa que está sendo investigada, ela tem alguns direitos, inclusive o direito de não produzir prova contra ela mesma, de permanecer calado, e esses direitos, eles não são conferidos às testemunhas. Então, você tendo um advogado te acompanhando, ele sabe direcionar o seu depoimento, sabe te dizer, olha, não fale nada, ou fale só isso, e isso é muito importante para o resultado do processo. Bom, agora eu quero voltar naquela coisa do começo, do advogado de defesa e da questão do assistente de acusação. A gente tem aí uns 4 minutos ainda e eu quero saber um pouquinho de vocês também, né? Thaís já disse que ela foi mais lá para a questão de assistente de acusação. O Leandro vai dizer para a gente aqui qual que é mais a expertise dele. Mas eu quero saber que vocês respondam essa pergunta para mim, já falando como é que vocês foram cair nesse negócio de direito. Bom, eu acredito que desde da época da faculdade, no escritório, ele atuava um pouco na matéria penal, né? Atuei algumas vezes como assistente de acusação, tribunal do júri. Não me sinto muito à vontade, tá? E vou dizer por quê, porque na maioria das vezes o Ministério Público acaba por produzir efetivamente ali todas as provas, né? Faz uma acusação. Nosso Ministério Público é muito bom, aqui em Ribeirão Preto, acaba fazendo ali um trabalho excepcional quando se trata de acusação. Então a gente às vezes fica meio, talvez pra gente conduzir ali da maneira que queira levar lá pro civil depois, é interessante. Eu atuo muito em caso de violência doméstica, eu tenho muitas clientes, né, mulheres que sofrem violência doméstica, e eu peço sempre lá no processo penal, quando existe agressão ou ameaça, eventualmente uma tentativa de homicídio, eu acabo atuando também, tá? Mas eu gosto e me aplico mais à defesa, tá? Existem advogados que se aplicam mais
agora a especialidade de ação premiada, ou só faz plenário do Tribunal do Júri, aqueles que são mais adeptos, né? Alguns que atuam só nos tribunais superiores também. Alguns que atuam só nos tribunais superiores. Tem advogados, colegas nossos de Ribeirão, que só fazem recurso. Só Tribunal Superior. STJ, STF. E aí você foi fazer direito por amor ou falou, por que eu vou fazer direito? Eu sempre quis fazer direito desde a infância, né? E uma vez uma professora minha, se eu não me engano, o marido dela era advogado, enfim, rapidinho, tá? A história. Fizemos uma prova em sala de aula, terceira série no ensino fundamental. Nem sei se existe mais essa terceira série. Uma terceira série. Uma amiga minha, nós éramos os 2 melhores alunos da sala. Uma amiga minha veio e falou assim, Leandro, deixa eu ver sua questão X. Eu tinha tirado 10, ela tirou 9. Ela falou assim, minha resposta é igual à sua. Eu peguei a prova dela, fui até a professora e falei assim, professora, respondeu igual a minha resposta e a senhora não colocou como errada dela. A professora olhou, tá certo. Ela falou assim, você tem que ser advogado. Porque se fosse outra pessoa, não vai falar não, você não vai tirar o ponto meu. Eu fui lá e falei assim, olha, não, professora, se a minha... As duas estão erradas, pronto. As duas estão erradas, ou as duas estão erradas, ou as duas estão certas. E essa professora falou, você tem que ser advogado, você tem perfil de advogado. Os professores sempre falavam e eu sempre quis fazer direito e era a minha primeira opção, nunca tive outra. Vou colocar um quadro da professora no escritório, né? Eu tenho ela, doutor. Dona Ivana, que foi a minha orientadora, motivo. Precursora. E aí, Thaís? Eu também nunca tive dúvida que eu queria fazer direito. A minha mãe é advogada, mas minha mãe sempre foi advogada empresarial e trabalhista. E eu, desde o começo, eu não gostava do direito do trabalho. E eu queria seguir a carreira de criminalista e um pouco o direito civil. E sempre quis lecionar também, então logo que eu saí da faculdade fui tentar o mestrado, fiz mestrado. E aí na academia fui fazendo contatos, né? Na academia jurídica fui fazendo contatos e alguns alunos começaram a procurar. E hoje meu trabalho é mais assim por indicação do que qualquer coisa. Mas nunca tive dúvida também de que eu queria fazer direito. Tá vendo, gente? A gente fala de direito penal, direito criminal, a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Deu para perceber hoje que existe aí um monte de informação e eu tenho certeza absoluta que você gostou. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, segue a gente, acompanha a gente, o podcast Seu Direito sempre tem informação que vai conscientizar, te trazer informação e você, claro, vai poder descobrir e conhecer um pouco mais dos seus direitos. A gente espera você no